Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa no Pré-ENEM Intensivão 2021 da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a TVE. Bom, em questão de acessibilidade, para quem está me acompanhando através de áudio, vou me autodescrever. Sou negra, cabelos crespos, médios, estatura média. Estou usando uma camiseta verde com escrito Pré-ENEM Intensivão 2021 e calça jeans. Bom, aqui no estúdio, atrás de mim, tem um painel, um grande painel, que tem um quadro e um monitor onde passarei os slides da aula. Então, partiu passar, pessoal? Estamos na área das ciências da natureza, aula de biologia, aula de número 7 e ecologia, número 2. Meu nome é Helenise Pereira. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Bom, ciclos biogeoquímicos cada vez mais têm sido cobrados nas provas do Enem. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre eles de forma resumida. Se ficar alguma dúvida, gente, vocês podem pesquisar ou podem também entrar em contato comigo pelas redes sociais, tá? Que nós estamos aqui para ajudar vocês. Ciclos, primeiramente. O que seria um ciclo? Né? Seria algo que se renova, que se recicla. Não tem muito início, não dá para identificar muito início, ali o fim, o meio. É um ciclo, algo que se renova. Biogeoquímico. Bio, por quê? Porque organismos vivos, né? Seres vivos interagem nesses processos. Geo é que o meio terrestre, né, do planeta Terra, que é a fonte dos elementos químicos. E químicos, que é os ciclos desses elementos, né, dos elementos químicos da natureza. Então, nós vamos falar sobre esses ciclos na aula de hoje, o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, o ciclo do cálcio e o ciclo do fósforo. Esses são os principais ciclos, né, biogeoquímicos que existem no planeta. Começando, então, pelo ciclo da água. Então, o ciclo da água ele é bem simples, né, bem fácil a se identificar, que é a evaporação, né, que é a subida da água em forma de vapor, né, dos ambientes aquáticos, e também em forma de transpiração nos seres vivos, nas plantas, nos vegetais e também nos animais. Depois é formado, então, as nuvens, né, a condensação. Depois vem para a precipitação, que é a chuva. Após, então, a precipitação, a infiltração, né, no solo, ou também nos rios, né, lagos, córregos, e seguindo o ciclo para o ambiente aquático, novamente, a hidrosfera. Então, basicamente, esse é o ciclo da água. Eu trouxe para vocês aqui uma experiência bem simples, bem simplesinho, para vocês conseguirem visualizar melhor esse ciclo e gravar bem na mente. Tá? Aqui nós temos um recipiente com água quente. Vou botar um insufilme aqui para simular esse ciclo da água. Ó, vocês podem ver aqui, eu estou fazendo, ó. Coloquei o insufilme nesse recipiente plástico, né, de acrílico. Então, esse insufilme ele vai ficando com vapor. Vocês podem observar, ele está já ficando cheio de vapor, porque a água está evaporando. E aqui no plástico, no insufilme, já está criando já uma condensação, certo? Após essa condensação, vão se formando gotículas de água. Tá? Acredito que agora não vai se formar ainda, porque vai demorar um pouquinho e a água também já não está tão quente. Ó, deixa eu mostrar para vocês que está o vapor, e esse vapor vai formando gotículas de água,
e as gotículas de água, elas vão precipitar, que é a nossa chuva artificial, né? Nem precisei fazer dança da chuva, já vamos criando uma chuva artificial aqui, ó, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto aqui para ver se já formou as gotículas de água, para simular a nossa precipitação. Então, basicamente, esse é o ciclo da água. A distribuição da água no mundo. 97,5% da água no mundo é água salgada. Apenas 2,5% é de água doce. Só uma pequena fatia ali do nosso gráfico é de água doce. Desses 2,5% de água doce, dividindo, né, as porções, nós temos esse outro gráfico aqui. 69,8% estão nas calotas polares. 29% estão nas águas subterrâneas, os aquíferos. 0,9% outros. Gente, notem, apenas 0,3% desse total aqui de água doce é de rios e lagos, né? A água potável em forma líquida de rios e lagos. Então, para vocês verem que é bem pouco percentual, né, de água doce de rios e lagos que a gente vai aí estar se alimentando. Fatores prejudiciais ao ciclo da água. O desmatamento, né, que vai interferir o ciclo, tanto na transpiração quanto na absorção da água. Também a compactação dos solos agrícolas e de pastagens. A pavimentação da terra, que é a colocação de asfalto, né, e calçadas. Represamento de rios também, que vai transformar esse ecossistema. Então, esses são alguns dos fatores que são prejudiciais a esse ciclo. Ciclo do carbono. Bom, gente, falando em ciclo, é importante frisar que tudo na natureza já existe. Todos os elementos, né, todas as moléculas ali, elas se agrupam e reagrupam, já existem. O que vai acontecer é elas se desagrupar e agrupar de formas diferentes. Então, por isso que é um ciclo, tá? Frisando isso. No ciclo do carbono, o carbono é um elemento básico da vida, assim como a água também é. Aparece nas proteínas, nos glicídios, nos lipídios e nos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos lá no material genético dos seres vivos, DNA, RNA. O ciclo, então, do carbono é predominantemente gasoso, forma de gás. O depósito atmosférico de carbono é muito pequeno. Então, o carbono que existe na atmosfera é pequeno, o depósito, se comparado com a quantidade de carbono presente nos oceanos e em combustíveis fósseis. Então, aqui nós temos o símbolo do carbono, do elemento carbono. E nós temos aqui essa imagem, né, de um carvão e também de um diamante, né, o diamante bruto e o lapidado. Reservatórios de carbono, então, no planeta. No solo, temos 1.050 a 3.000 gigatoneladas de carbono. Em forma de combustível fóssil, temos 10.000 gigatoneladas. Em forma de sedimentos, temos 20 milhões de gigatoneladas de carbono. Na atmosfera, nós temos 750 gigatoneladas de carbono. Nos oceanos, nós temos 35.000 gigatoneladas de carbono. Lembrando que 1 gigatonelada equivale a 1 bilhão de toneladas e 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, quilograma.
O ciclo do carbono. Então, o carbono é absorvido pela vegetação, né? Aqui o dióxido de carbono, que é o carbono em forma de gás, ele é absorvido pela vegetação. Depois pode haver um transporte de carbono do solo para a água. Aqui na água já ocorre a sedimentação e posterior depois eles vão se sentando, né, embaixo ali na parte mais abaixo do oceano, fica em forma de sedimento e uma reserva, a reserva de carbono também e amônia aqui. Temos também como na própria sedimentação pode haver a emissão desse dióxido para a atmosfera, a emissão do dióxido de carbono e do metano para a atmosfera causada pelo calor, então. Certo? Então, aqui nós vemos outro tipo de ciclo, que são as emissões causadas, então, pela queima dos combustíveis fósseis, também em dióxido de carbono, aqui na atmosfera, vão ser absorvidas pelas plantas. Algumas aqui vão ser depositadas, então, através de combustíveis fósseis, a extração e a queima. E assim segue o fluxo. Aqui temos outro exemplo de ciclo do carbono, mais especificado, né? O dióxido de carbono, então, é absorvido pelas plantas através da fotossíntese, em todo esse processo. Ó, em azul, nós vemos o dióxido de carbono sendo absorvido pelas plantas, aqui, e também as plantas aquáticas. Aqui nós vemos um movimento, as flechas vermelhas são um movimento do carbono pelas cadeias alimentares. Aí é onde entra já o carbono numa cadeia alimentar, aonde um herbívoro vai se alimentar da planta, né, e vai associar o carbono ao seu corpo, ao seu organismo. Então, podemos ver aqui nessa imagem vários peixes se alimentando um do outro, até chegar ao ser humano. Vemos também nessa imagem aqui alguns herbívoros se alimentando da planta. Em verde, as flechas verdes, então, é a devolução do dióxido de carbono para a atmosfera, né, fechando o ciclo. Então, nós podemos ver nessa imagem várias formas de devolução do dióxido de carbono para a atmosfera, em forma, novamente, da queima de combustíveis fósseis, né, na produção de fumaça aqui dos veículos, e na própria decomposição dos seres vivos. Níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Temos dois gráficos aqui nesse slide. Podemos ver que aqui é 1760, no ano de 1760, 1810, 1860, 1910, 1960 até 2010. Podemos ver aqui um crescimento nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Aqui em 1860 nós tínhamos em média de 300 ppm, partes por milhão, na atmosfera. Em 2010, aqui um pouquinho antes, 2008 mais ou menos, nós tínhamos uma média de 380 ppm de níveis na atmosfera. Aqui, nesse outro gráfico, nós vemos um tempo mais prolongado, né? 400 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás e nos dias atuais. Podemos ver que é natural haver uma oscilação dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é foco de vários estudos. Mas nós podemos analisar que nos dias atuais, ó, deu um salto bem generoso, mais de 370 ppm. Fatores prejudiciais, então, ao ciclo do carbono. É a queima de combustíveis fósseis, o excesso nessa queima, a agricultura e o desmatamento, que vai prejudicar esse ciclo. Ciclo do nitrogênio.
circulação no ambiente pela ação dos organismos vivos. Então, o nitrogênio ele vai circular principalmente pela ação de micro-organismos. O ciclo do nitrogênio é gasoso e complexo. A atmosfera apresenta 78% de nitrogênio, sendo o maior reservatório desse elemento. Decomposto de formas orgânicas para inorgânicas, através dos micro-organismos decompositores, parte do nitrogênio transforma-se em amônia e nitrato, que é absorvido e utilizado pelos vegetais. Aqui nós podemos ver o ciclo do carbono, então nessa imagem. O reservatório atmosférico, né, que é o maior depósito de nitrogênio em forma de gás na atmosfera, no planeta. Segundo, os micro-organismos assimilam o gás nitrogênio da atmosfera e incorporam em suas moléculas. Terceiro, as bactérias nitrificantes presentes no solo convertem o gás nitrogênio em amônia. Gente, isso é muito importante. Se vocês tiverem como anotar, fazer as suas anotações, não deixem de escrever essa parte. Tá? As bactérias nitrificantes são muito importantes nesse ciclo do nitrogênio. Então, essas bactérias elas estão presentes no solo e convertem o nitrogênio, o gás nitrogênio, em amônia, cujo símbolo é NH3. E em nitratos, cujo símbolo é NO3. Depois, então, que essas bactérias elas transformam o gás nitrogênio em amônia e nitratos, as plantas absorvem essas substâncias. Depois, aqui em quinto, os consumidores primários comem as plantas, se alimentam das plantas, incorporando esse nitrogênio no seu organismo. Depois, a ação de bactérias desnitrificantes, que é o processo inverso, devolvem o nitrogênio para a atmosfera na forma de gás nitrogênio. Então, é mais ou menos isso que resume essa imagem, que nós temos duas plantas, podemos observar a raiz delas abaixo do solo. Então, os procariontes, né, as bactérias fixadoras de nitrogênio, estão aqui, convertendo o gás nitrogênio em amônia e vão ser absorvidos pelas plantas. Procariontes nitrificantes convertem amônia em nitritos e nitratos. Depois, os procariontes desnitrificantes vão fazer o processo inverso, né, converter em gás esses elementos, essas substâncias, e vai voltar para a atmosfera lá. Então, basicamente, é esse o ciclo do nitrogênio. Ó, prestem atenção aqui nessas raízes que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. As bactérias, elas ficam bem aqui no solo, né? E elas também ficam bem aqui nas raízes, eu vou mostrar para vocês. Aqui, essas raízes são principalmente de plantas leguminosas. Que são plantas leguminosas? O feijão, a soja, a ervilha, a lentilha. Então, elas ficam nessas raízes, nos nódulos que tem essas raízes. Elas ficam aí só absorvendo o nitrogênio e transformando aí em amônia, em nitrato. É uma simbiose que as bactérias têm com as plantas. Uma ajuda a outra. As duas se ajudam. E podemos destacar uma bactéria em especial, que é a Rhizobium sp. Fatores prejudiciais, então, para o ciclo do nitrogênio. É a produção e utilização de fertilizantes de forma exagerada, excessiva, cultivo de leguminosas também de forma excessiva, queima de combustíveis fósseis, tudo isso vai causar um aumento aí da emissão de nitrogênio para a atmosfera. Esgoto humano e excremento dos animais, redução da biodiversidade, aumento do número de ervas daninhas, ervas exóticas, plantas exóticas, né? Excesso de compostos nitrogenados na água, na comida e no ar, que causa muitos malefícios para a saúde humana.
Ciclo do fósforo. Então, aqui nós vemos uma imagem do elemento fósforo, que o símbolo do fósforo é a letra P. É um elemento importante na matéria viva, é um constituinte do DNA, do RNA e do ATP. DNA e RNA é o material genético dos seres vivos, né? São o material genético. E o ATP é uma molécula que produz, está bem estritamente relacionada à energia, né, que é gasta pelos seres vivos. Então, o fósforo aqui está a adenosina trifosfato, está no fosfato aqui, da ATP. O fósforo, então, ele tende a circular com componentes orgânicos na forma de fosfato, que é o símbolo PO4. Bactérias como eubacilos e bacilos e fungos, Saccharomyces e Penicillium, atuam na passagem do fósforo orgânico para o estado inorgânico. Depósitos de fósforos, depósitos minerais de apatita, que são as rochas, formados em épocas geológicas passadas. Então, esse é o depósito do fósforo, tá? Basicamente, é em rochas, são em rochas os depósitos deles. Bom, vou explicar melhor o ciclo do fósforo aqui através dessa imagem, depois do intervalo. Vamos tomar uma aguinha, relaxar um pouquinho aí a mente e a gente volta, tá? Até mais! Oi, pessoal, voltando então à nossa aula de biologia, aula número 7, Ecologia 2. Eu estava olhando aqui agora no intervalo a nossa experiência lá do início da aula. Lembra que a gente estava fazendo uma experiência sobre o ciclo da água? Tá bem bonito já, ó, aqui. Já precipitou, já está precipitando bastante. Não sei se vocês conseguem ver aí as gotículas de água. A nossa chuva artificial nós fizemos hoje no programa, fizemos uma chuva, tá? Ficou bem bonito. Voltando para o ciclo do fósforo, que todos os ciclos estão interligados, com certeza, a gente pode até ver aqui nessa imagem, direto aqui da experiência para a imagem, temos a chuva, fizemos chover aqui no ciclo do fósforo. Então, nós vemos uma paisagem aqui, temos uma paisagem, onde tem montanhas, cadeias de montanhas, um lago ou um rio, um ambiente aquático, nós temos plantas, nós temos alguns animais decompositores. Pois então, nesse ciclo do fósforo, né, como nós vimos no slide anterior, antes do intervalo, o depósito do fósforo está basicamente em rochas. Então, as rochas ficam descobertas, sofrem a ação, a decomposição, né, dessas rochas através de fenômenos naturais, como chuva, como vento, temporais. Então, essas rochas elas vão se decompor, né, ficando menorzinhas, esses pedaços de rochas, elas podem ser absorvidas pelas plantas, o fósforo da rocha, né? Ele é absorvido pelas plantas. Das plantas, pode ir direto para os decompositores, né, porque quando um ser vivo morre, os decompositores eles vão decompor essa matéria. O fósforo também pode ir para os animais, começando aí a participar então da cadeia alimentar, entrando na cadeia alimentar. Os animais se alimentam das plantas e absorvem esse fósforo. Depois, os animais eles morrem, os decompositores absorvem esse fósforo, o fósforo vem novamente para o ambiente, né, em forma de fosfato, lembrando. O fosfato pode entrar em contato, então, com o ambiente aquático. Aqui, então, fosfato em solução, a precipitação, a sedimentação, né, que vai ficar aqui abaixo, lá na água, né, abaixo da água, como essa imagem ela mostra, e aqui ocorre a formação de novas rochas. Então, depois de
milhões de anos, né? Essas rochas elas ficam descobertas e se reinicia aí o ciclo. Outra imagem do ciclo do fósforo. Vemos aqui também uma paisagem, uma cadeia montanhosa e um rio. E aqui um ambiente aquático, acredito que seja o mar, que é o rio daí deságua no mar. O fósforo entra nas cadeias marinhas através do plâncton e de peixes. O plâncton ele vai fazer então o papel, como nós vimos na imagem anterior, das plantas. E os peixes vão se alimentar do plâncton, incorporando então o fósforo, o fosfato. As aves marinhas piscívoras garantem seu retorno parcial ao meio terrestre, o retorno do fosfato aqui do ambiente marinho para a terra. Essas aves marinhas elas garantem esse retorno parcial por intermédio do guano. Lembrando que guano é um acúmulo de fezes, acúmulo com tempo, umas fezes já ali com bastante tempo acumulada dessas aves marinhas. Então, o fosfato vai voltar para o ambiente terrestre através desse guano também. Grande parte dos fosfatos penetra no mar, onde pode ficar imobilizado em sedimentos profundos por muitos milhões de anos. Vamos para a imagem aqui. Então, aqui o fósforo transportado por os rios, desaguando no mar, onde há o depósito de fósforo também. Os peixes se alimentam do plâncton, outros peixes se alimentam desses peixes menores. As aves marinhas vão se alimentar desses peixes e o fosfato está indo, está circulando. Aqui o fosfato, então, chega nas aves marinhas, através do excremento, então, há o depósito de guano. Aqui também, cadáveres e excrementos de animais, são absorvidos aqui o fosfato pelas plantas, as plantas alimentando esses animais, aqui, esses herbívoros. Depois que morrem, então, através do processo de decomposição, o fosfato retorna ao ambiente. Fatores prejudiciais ao ciclo do fósforo: a mineração e o processamento de fosfatos para fertilizante, entre outros. Eu coloquei apenas alguns, senão não daria tempo de falar sobre tudo e todos nessa aula. Aqui eu coloquei um recorte de uma reportagem do National Geographic. Produtores rurais estão diante de uma crise de fósforo e a solução começa pelo solo. O uso excessivo de fertilizantes levou à escassez de fósforo e à poluição de água. Mas grandes quantidades de fertilizantes talvez não sejam necessárias para a existência de plantações saudáveis. Então, alguns produtores rurais eles estão exagerando na quantidade de fertilizante e causando uma grande crise aí nesse ciclo do fósforo. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo, que é bem atual e é bem do nosso cotidiano, que impacta em todos nós. Cada ciclo impacta em todos nós. Fatores prejudiciais ao ciclo do fósforo, continuando. Excesso de fosfatos nos sistemas aquáticos, que causa aí a eutrofização, outro conceito bem importante na ecologia. A eutrofização, então, é a proliferação de algas e cianobactérias no ambiente aquático, onde elas vão competir pelo oxigênio, e o oxigênio vai faltar, então, para outros animais aquáticos, outros seres aquáticos. Aqui nós temos uma imagem, num ambiente aquático eutrofizado e um peixe aí morto, provavelmente pela falta de oxigênio na água. Então, esse excesso de fosfato ele pode vir através dos esgotos, produção humana, através dos esgotos de indústrias, de agroindústria. Então, diversos meios aí podem estar colocando o esgoto, de forma com excesso de fosfato no ambiente aquático. Outro fator, escoamento agrícola de adubos fosfatados, que é a lixiviação.
Lixiviação, basicamente, então, é como se fosse uma lavagem da superfície do solo. Temos uma imagem aqui de uma planície, tem um ser humano ali, mexendo na terra, e tem uma parte bem verdinha, com gramíneas, e uma parte com um solo bem exposto. Então, essa parte com o solo bem exposto, parece que está passando um córrego até por ele. Então, é como se fosse uma lavagem dos elementos ali, na superfície do solo. Então, isso também pode ser prejudicial para esse ciclo. Ciclo do enxofre, cujo símbolo é a letra S. Ele é constituinte da metionina, que é um aminoácido indispensável à vida. A entrada do enxofre, então, no ciclo é através de vulcanismo, lixiviação, aerossóis marinhos, que é ali quando a onda quebra, né, que fala-se, então produz um aerossol, que vai liberar o enxofre, e de emissões atmosféricas. A saída é através de transporte para o mar, realizado pelos rios, de compostos sulfurados de formação, a partir da matéria orgânica, de gás sulfídrico volátil, por decomposição anaeróbica. Lembrando que a anaeróbica é um processo que não vai utilizar o oxigênio, o gás oxigênio. Tudo isso sobre a ação de bactérias, principalmente a bactéria desulfúbrio. Então, nós vemos nessa imagem o quê? Temos uma montanha, um vulcão, temos um ambiente aquático e um ambiente de floresta, de vegetação. Então, os vulcões, né, a geosfera, os vulcões, libertam grandes quantidades de ácido sulfídrico na atmosfera. Então, já na atmosfera, a água combina-se com o enxofre produzindo chuvas ácidas. Então, através da chuva, vem esse ácido sulfídrico para a parte terrestre e aquática, né, para a superfície da Terra. As chuvas ácidas aumentam a meteorização das rochas, mas também afetam a biosfera. Os rios transportam esses sedimentos, né, que as chuvas ácidas elas causam essa decomposição da rocha e tudo que ela toca, né? Então, ela vai causar essa decomposição, que vai ir para os rios vão transportar esse sedimento de enxofre dissolvido para a hidrosfera. Aqui o enxofre lixiviado, né, lavado, trazido desse ambiente terrestre, é depositado sobre a forma de sulfatos, gesso e sulfuretos, pirite, aqui, na camada mais abaixo da hidrosfera. O enxofre pode ser lixiviado do solo e transportado para o ambiente. Então, aqui nós vemos os depósitos aí de enxofre na hidrosfera e podem ser trazidos também para o ambiente. Aqui temos os micro-organismos nas áreas pantanosas que decompõem a matéria orgânica, produzindo esse ácido sulfídrico, que reage com o ferro e produz a pirite. Os seres vivos, eles se alimentam das plantas, que vão estar com esse enxofre, e as plantas absorvem compostos com enxofre, os animais se alimentam das plantas, né, aí já entra na cadeia alimentar esse enxofre. E também é liberado para o ambiente depois. Também através da queima de combustíveis fósseis, né, o ser humano ele vai liberar esse ácido sulfídrico para o ambiente também. Os processos de geodinâmica externa, eles vão liberar o enxofre cativo dos minerais e das rochas. Então, nós vemos vários pontos onde o enxofre ele vai entrar na parte terrestre e aquática e entrar na parte atmosférica. Então, são como se fosse vários ciclos, né, o enxofre. Não é um ciclo
bem bonitinho, como a gente vê da água, né? Bem simples. Então, o enxofre ele é um pouquinho mais complexo. Ele tem como se fosse vários ciclos dentro aí de um ecossistema. A dica, então, para a parte do ciclo do enxofre é ler sobre chuvas ácidas. Eu pesquisei essa semana, né, na internet e achei várias notícias sobre as chuvas ácidas bem recentes, de um mês atrás, 4 dias atrás. Então, é bem importante ficar ligado aí sobre essas notícias, que é bem provável também que possa cair no Enem, tanto na redação quanto na parte da própria biologia. Ciclo do cálcio. O cálcio é o 5º elemento mais abundante da Terra. Reage facilmente com a água e o oxigênio do ar. Nunca foi encontrado isoladamente na natureza, e sim sempre combinado, constituindo, por exemplo, rochas, calcários, mármore, gipso, fluorita e apatita. Ele é um elemento essencial para todos os seres vivos, sendo o elemento metálico mais abundante no corpo humano. Então, a gente está mais habituado, né, eu já ouviu mais falar do cálcio, por causa dos ossos, né, principalmente dos ossos. Então, aqui o cálcio, lembrando que nunca está sozinho aí no ambiente, ele sempre está com outros elementos. Então, nós vemos também na concha, ele faz parte das substâncias ali que compõem a concha. Eu trouxe hoje uma concha aqui para ilustrar um pouquinho melhor para vocês. Então, entre outros elementos, a constituição da concha é carbonato de cálcio, que constitui a concha, né, mais superficialmente. Então, esse é um dos exemplos, né, além dos ossos, onde tem o cálcio no ambiente, associado aí aos seres vivos. O cálcio também é importante para a coagulação sanguínea, a condução de impulsos nervosos, a contração muscular e regulação da permeabilidade celular. Então, uma dieta pobre em cálcio pode causar osteoporose, entre outras doenças, né, onde o corpo ele não tem mais aquele suporte de cálcio no organismo, então ele vai recorrer a onde tem o depósito de cálcio no organismo, que é os ossos. Então, ele vai absorver o cálcio dos ossos, que o corpo precisa para fazer todas essas funções, né? Então, o corpo não tendo o cálcio ali no sangue, ele vai recorrer aos ossos. E aí vai tirando o cálcio dos ossos, os ossos vão ficar fracos, causando a osteoporose. O ciclo do cálcio. Cálcio nas rochas ou dissolvido na água. Depois, as rochas calcárias sofrem intemperismo, que é como se fosse uma desintegração, né, dessa rocha. Compostos de cálcio das rochas são arrastados pela água. Os seres vivos absorvem essa água, absorvendo o cálcio. Os seres vivos utilizam, então, o cálcio no seu organismo para determinadas funções. Depois que o ser vivo morre, então, há a decomposição, onde os micro-organismos devolvem esse cálcio para o ambiente. O cálcio retorna ao ambiente e recomeça o ciclo novamente. Questões do Enem. Biologia. Primeira questão. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. Tudo isso a gente viu de forma bem resumida hoje na aula. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados aqui nesse enunciado, qual que é? Qual que é o elemento que está presente em todos? Letra A, fósforo. Letra B, enxofre. Letra C, carbono. D, oxigênio. E, nitrogênio. O que vocês acham? Vamos fazer uma colinha aqui no quadro. Vou tentar ajudar vocês a pensar essa questão. Vamos ver. O fósforo.
pegar minha colinha também. Será que o fósforo está presente em todos esses ciclos? Vamos ver. O ciclo do carbono, nós vemos o carbono, né? E nós vimos também bastante ali o CO2, que é o dióxido de carbono, né? Então, a gente viu principalmente essas duas substâncias, essa molécula aqui, no ciclo do carbono. Guarda aí. Ciclo do enxofre. O que nós vimos no ciclo do enxofre? Nós vimos o dióxido de enxofre. Deixa eu colocar aqui o que é, né? Carbono. Nós vimos o dióxido de enxofre e nós vimos os sulfatos, né? Certo? Outro ciclo, fósforo. Então, nós vimos o fósforo e nós vimos também o fósforo, que é a letra P, né, simbolizado, e nós vimos também os fosfatos, que são simbolizados aqui por esse elemento, essa molécula. Vou escrever aqui, fosfato. Outro ciclo, do nitrogênio. Pronto. Nós vimos alguns nitratos, nós falamos sobre as bactérias nitrificantes e desnitrificantes. E nós vimos os nitritos. Isso aqui é do nitrogênio. E o próprio ciclo do oxigênio aí, né? Que não vem tanto ao caso, que é o que o enunciado já pede. Já. Bom, qual é o elemento que está presente em todos esses ciclos aqui? Fósforo. E fósforo já não tem aqui, já foi descartado no primeiro. Enxofre, também nós não vemos aqui, nem aqui, descartado. Carbono, nós vemos aqui, mas não vemos nos outros. Oxigênio, olha só. Será que é oxigênio? Vemos o oxigênio aqui, vemos o oxigênio aqui, aqui, aqui e aqui. Então, sim, é o oxigênio. Resposta correta, oxigênio. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola, por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica do nitrogênio, realizado por bactérias. Nesse processo biológico ocorre a transformação de letra A, letra B, letra C. Eu vou dar mais uma aceleradinha, gente, nessa questão, porque nosso tempo já está ficando curtinho, tá? Então, nesse processo biológico de fixação biológica de nitrogênio, qual é o processo que ocorre? Se vocês souberem o que acontece na fixação biológica do nitrogênio, que nós vimos até nessa aula de hoje, vocês já vão matar essa questão. Ocorre o quê? O gás nitrogênio em amônia. Lembra que as plantas vão absorver a amônia depois que as bactérias elas vão fazer essa transformação? Então, gás nitrogênio, aqui, acredito, é a única, gás nitrogênio, é o gás nitrogênio que é o elemento principal, né? Então, já excluindo as outras, ó, só aqui que tem gás nitrogênio em amônia. Bem tranquila essa questão. Gente, eu vou deixar as outras questões para uma próxima ocasião, tá? Para uma próxima ocasião. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Importante, você só vence amanhã se não desistir hoje, não desistam, tá? Partiu passar, prova em novembro, está chegando, vamos estudar, vamos se concentrar, que vocês vão conseguir, tá?
contem com a gente, com a equipe do Pré-ENEM. Um forte abraço, um beijo e fiquem bem. Tchau, tchau.